Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. E continuando o estudo sobre algoritmos para problemas de caminhos em grafos, a gente estuda a variante Single Source Shortest Paths, que considera todos os caminhos mais curtos em um grafo direcionado a partir de um único vértice de partida para os demais vértices do grafo, tá bom? E nessa aula a gente vai apresentar o algoritmo de Dijkstra, que pode ser visto como uma espécie de busca em largura de acordo com os pesos atribuídos às arestas, aos arcos. Para a implementação do algoritmo de Dijkstra, a gente utiliza uma fila de prioridade. A fila de prioridade ela vai conter os vértices e vai considerar como prioridades as distâncias, as melhores distâncias conhecidas até aquele momento. Então, no algoritmo de Dijkstra, a gente tem como entrada o grafo direcionado, que a gente está considerando, a função de peso, que atribui um peso a cada uma dos seus arcos, a cada um dos seus arcos, e o vértice S, que é a origem dos nossos caminhos mais curtos. A gente quer determinar caminhos mais curtos a partir de S até cada um dos outros vértices do grafo. Bom, a gente começa chamando a initialize single source, que vai criar os atributos de distância e de predecessor para os vértices do grafo, tendo orientação a partir do vértice S. Portanto, a distância de S para si mesmo é zero inicialmente, e também inicialmente todos os outros vértices vão ter uma distância infinita de S para cada um desses vértices. Eles vão ser considerados inalcançáveis a princípio. O conjunto S vai ser o conjunto dos vértices que já tem a sua distância ótima calculada, ou seja, se um vértice V está em S, então a gente sabe que V.D é justamente a distância ótima de S até V. E a gente inicializa a nossa fila de prioridade com todos os vértices do grafo. Aqui os vértices têm associados a si prioridades de acordo com seu atributo D. E o algoritmo segue da seguinte forma: enquanto houver vértices na fila de prioridade, a gente vai extrair o vértice U, que será o vértice na fila de prioridade mais próximo do vértice S. Observe que na primeira iteração o vértice U é o próprio vértice S, já que todos os vértices têm distância infinita e o vértice S tem uma distância zero de S para si mesmo. Como a distância do vértice S não pode ser menor que zero, afinal Dijkstra considera que a função W não atribui pesos negativos aos arcos do grafo direcionado G. Então a gente sabe que como a distância de S para si mesmo é zero, S já tem a sua distância ótima calculada e é colocado no conjunto S. Em seguida, é feita a seguinte operação: para cada vértice V atingível diretamente a partir do vértice U, é chamado o procedimento de relaxação, verificando se o vértice U, que foi recém-extraído da fila de prioridade, é um melhor predecessor para o vértice V
de acordo com a função de peso W. Então, essa é a ideia geral do algoritmo de Dijkstra. Ele sempre vai considerar o vértice mais próximo de S na fila de prioridade, e esse vértice, no momento em que é extraído da fila de prioridade, é garantido ter a sua distância ótima calculada, dado que Dijkstra admite que W não atribui pesos negativos aos arcos do digrafo, e em seguida esse vértice U, recém-extraído da fila de prioridade, é verifica-se se esse vértice U pode ser utilizado como um melhor predecessor para os seus vizinhos. A gente vai observar a ilustração da execução do algoritmo de Dijkstra no seguinte grafo. Inicialmente, a gente tem apenas o vértice S com distância zero e todos os outros vértices estão com distância infinita, ou seja, inicialmente todos os outros vértices são considerados inalcançáveis a partir de S. Esse é o efeito dessa primeira linha. Em preto, a gente vai ter os vértices que pertencem ao conjunto S. Então, observa que antes da primeira iteração do nosso algoritmo, o vértice S ele é o mais prioritário na fila de prioridades, por isso que ele está cinza, e ele é removido da fila de prioridades. Como a gente está admitindo que os pesos são todos não negativos, não é possível haver um caminho mais curto de S para si mesmo do que um caminho com peso zero. Então, o vértice S é extraído, ele é colocado no conjunto S, ele teve a sua distância ótima calculada, e em seguida é considerado o procedimento de relaxação para os vizinhos de S. Na verdade, é considerado o procedimento de relaxação levando em conta o vértice S como um candidato a predecessor para os seus vizinhos. Então, a gente verifica que S é um bom predecessor para T, afinal antes T era considerado inalcançável, e o mesmo se aplica a Y. O vértice S é um bom predecessor para Y, porque antes Y era considerado inalcançável. E daí, com o procedimento relax, a gente tem essa atualização nos atributos D dos vértices T e Y. Uma coisa importante de destacar no algoritmo de Dijkstra é o seguinte: quando a gente chama essa função relax, a gente está alterando os atributos D dos vértices. E lembra que essa fila de prioridade, ela tem as suas prioridades determinadas justamente por esses atributos D. E a gente quer manter a invariante de que essa fila de prioridade permite a extração do elemento mais prioritário. Então, quando a gente chama o procedimento de relax, está implícito que existe, no caso de uma atualização do atributo D, uma chamada para decrease key no vértice correspondente na fila de prioridade Q, tá bom? Então, relax pode implicar numa chamada de decrease key que acaba sendo implícita na forma como esse algoritmo está escrito. Pois bem, então agora a gente já fez o decrease key dos vértices T e Y, e o Y, né, pelo procedimento relax,
E o vértice Y se tornou o vértice mais prioritário da fila de prioridades. Então ele é o próximo vértice que o algoritmo de Dijkstra vai considerar. Observa que o algoritmo de Dijkstra já está considerando que a distância ótima de S para Y já foi calculada, afinal Y é o elemento é o vértice mais prioritário na fila de prioridade. E isso ocorre por conta da ausência de arcos com peso negativo. Observa que, considerando um caminho de S para Y, que passe por Y, ou seja, que tenha um ciclo que volte para Y, só seria possível ter um caminho de S para Y que utiliza o próprio Y como intermediário se logo após a passagem intermediária por Y houvesse um ciclo de peso negativo, um ciclo absorvente. Observa, no entanto, que esse grafo não possui ciclos absorventes. Em particular, o único ciclo a partir do vértice 5 que volta para o vértice 5 vai ter um peso 5. Então, sair de S, ir a Y, depois ir a T e voltar a Y tem um peso 10, que é um peso maior do que apenas sair de S e chegar em Y. Observa também que não faz sentido considerar outros vértices na fila de prioridade. Afinal, se no momento em que o Y foi extraído, ele era o vértice mais prioritário, ou seja, o vértice mais próximo de S, a gente sabe que todos os outros vértices na fila de prioridade, no caso dessa iteração apenas o vértice T, incorreriam no mínimo uma distância de 10 para ser utilizado como prioritário, ou seja, uma distância maior que a distância 5, que era coincidentemente a prioridade do Y, incorreria uma distância maior para ser considerado como intermediário, seguido da distância do seu arco até Y, ou seja, incorreria numa distância 12. Então é por isso que o Dijkstra está considerando sempre o vértice mais prioritário, como o vértice mais próximo de S. E no momento da extração, esse vértice teve a sua distância ótima calculada. Primeiro porque não existem ciclos absorventes para sair desse vértice e voltar para ele com um peso menor. E os vértices que ainda poderiam ser considerados como intermediários, na verdade, pelo fato da gente estar utilizando uma fila de prioridade, acabam tendo sido postergados, né, justamente porque tem uma distância maior entre S e esse vértice do que entre S e o próprio Y, tá bom? Então, essa é a ideia básica do algoritmo de Dijkstra, por que ele usa uma fila de prioridade e porque isso, junto com a ausência de pesos negativos, garante que no momento da extração de um vértice da fila de prioridade, a gente sabe que esse cara tem a sua distância ótima calculada. Então, continuando o exemplo, o vértice 5, na verdade, o vértice Y é o vértice mais prioritário da fila de prioridade, portanto ele está em cinza, e ele é extraído, logo em seguida é adicionado ao conjunto S dos vértices que já tiveram sua distância ótima calculada, e em seguida a gente tem um procedimento de relaxação para cada arco saindo do Y, ou seja, a gente vai considerar o Y como um candidato a predecessor para os vértices T, X e Z. Observa que para o vértice T, de fato, é melhor considerar o Y como um predecessor do que o próprio S como um predecessor. De S para T a distância é 10, e de S para T passando por Y, a distância é 5 mais 3, 8. Então faz sentido considerar o Y como um predecessor para T. Esses outros vértices eram considerados inalcançáveis, e considerar o Y como um predecessor para esses vértices mostrou que eles são alcançáveis. Então, nesse momento, o Y é o único candidato a predecessor e, portanto, foi o melhor predecessor visto até agora. Então, a gente atualiza esses atributos desses vértices. Após fazer isso, a gente ainda tem 3 vértices na fila de prioridade. A gente tem o vértice T,
com prioridade 8, o vértice X com prioridade 14 e o vértice Z com prioridade 7. Faz sentido, então, a gente tirar o vértice mais prioritário da fila de prioridade. Afinal, os outros não serviriam muito bem como intermediários para esse cara. E como a gente sabe, a ausência de pesos negativos indica que não dá para melhorar o caminho de S até Z fazendo um caminho de S até Z e depois seguindo por um ciclo absorvente, já que não existem ciclos absorventes. Pois bem, então esse vértice Z é o mais prioritário da nossa fila de prioridades, ele é extraído e daí a gente considera ele como um predecessor para os seus vizinhos. No caso, o único vizinho do vértice Z é o vértice X, e a gente considera o vértice Z como predecessor para X. Observa que antes a distância para X era dada pela distância de S para Y e de Y para X. Ou seja, antes o vértice Y era o melhor predecessor de X, indicando um caminho de peso 14. Considerando o vértice Z como um predecessor, a gente vai ter um caminho de peso 5, 2, 7 com 6, 13. E daí o vértice Z é um melhor predecessor para o vértice X. Nesse momento, a gente considerou o vértice Z e fez o procedimento de relaxação para os arcos que saem de Z, ou seja, considerou Z como um predecessor para os seus vizinhos. No caso, o único vizinho era o vértice X. Então, nesse momento, restam dois vértices na nossa fila de prioridade. A gente extrai o mais prioritário, o vértice T com prioridade 8, com distância de S até ele 8. E ocorre o seguinte: a gente vai considerar o procedimento de relaxação para os vizinhos de T. Então, o único vizinho de T é o vértice X. O vértice T, pela invariante do algoritmo de Dijkstra, ele é considerado como tendo a sua distância ótima calculada. E a gente considera o vértice T como um predecessor para X. Nesse caso, observa que faz sentido considerar o vértice T como um predecessor para X, porque atualmente a distância conhecida de S para X é 13. E se a gente utilizar o vértice T, a gente vai ter uma distância de 10. Na verdade, a gente vai ter uma distância de 8. Desculpa, a gente vai ter uma distância de 8, considerando o caminho SYT. A gente vai ter uma distância de S até T de 8, mais 1, o que vai nos permitir obter um caminho com uma distância menor que 13, de S para X, ou seja, um caminho de S para X com distância 9. Nesse momento, o algoritmo de Dijkstra vai acabar porque o vértice X é o único vértice na fila de prioridade, ele vai ser extraído e não existem mais vizinhos a considerar. Então, nesse momento, a gente extrai o vértice X. Como ele é o último vértice na fila de prioridade, todos os outros já tiveram a sua distância ótima calculada. A distância ótima calculada, a distância ótima do último vértice, no caso X, portanto, é calculada, a fila de prioridade se encontra vazia e, portanto, todos os vértices tiveram as suas distâncias ótimas a partir do vértice S, devidamente calculado. Tá bem? O teorema 24.6 do Cormen, ele lida com a corretude do algoritmo de Dijkstra, ele prova justamente a invariante de que no momento em que um vértice é inserido no conjunto S, isso ocorre porque o atributo de distância dele é justamente a distância ótima. O Cormen garante isso na inicialização porque S é um conjunto vazio, então é verdade por vacuidade. Na manutenção, que é a argumentação mais longa e eu não vou focar aqui, já que é um pouco extenso, mas não é difícil de seguir, o Cormen ele faz uma contradição, supondo que existe um primeiro vértice que logo antes de ser inserido em S, ele não tem a sua distância ótima no seu atributo de distância.
E como esse vértice não pode ser o próprio vértice S, já que o vértice S começa com a distância, com o atributo de distância 0, e a gente sabe que a ausência de pesos negativos garante que essa é a distância ótima de S para S. Então a gente sabe que no momento em que esse vértice que foi suposto por absurdo no momento em que ele está sendo inserido no conjunto S e ele não tem a sua distância ótima no seu atributo de distância, a gente sabe que o conjunto S é não vazio, apesar dele ainda não ter sido inserido em S. Afinal, o conjunto S contém pelo menos o vértice S. E daí é possível fazer uma argumentação considerando... existe até a figura aqui considerando um vértice intermediário X no conjunto S, que não é o próprio S. Tá bom? Então essa argumentação segue dessa forma, isso prova a invariante, e na parte de finalização também a demonstração não é complicada. O mais interessante do algoritmo de Dijkstra, no entanto, não é a sua demonstração de corretude. O mais interessante no algoritmo de Dijkstra acaba sendo a sua análise, porque a análise do algoritmo de Dijkstra, na verdade, a complexidade do algoritmo de Dijkstra é sensível à forma como a gente representa a fila de prioridade. E essa sensibilidade vem do fato de que, vamos voltar para o algoritmo de Dijkstra, essa sensibilidade do algoritmo de Dijkstra à implementação da fila de prioridade vem do fato de que a gente faz uma operação de extração na fila de prioridade para cada vértice, e observa aqui que esse laço ele é considerado exatamente uma vez para cada arco do nosso grafo, né? Afinal, todo arco sai de algum vértice e chega em algum outro vértice. Então, toda vida que esse laço faz uma iteração, a gente está considerando um arco do nosso grafo direcionado. E daí a nossa relax ela tem uma decrease key implícita, porque a gente está alterando o atributo D para menos, caso a gente altere, e portanto essa relax implica em, no máximo, uma chamada para decrease key. Daí a gente tem o seguinte cenário: a gente tem uma chamada de extract min para cada vértice e uma chamada de decrease key para cada arco. Ou seja, a gente tem, se a gente tiver n vértices, a gente tem uma chamada, a gente tem n chamadas de extract min, e se a gente tiver m arcos, a gente tem m chamadas de decrease key. Naturalmente, a gente poderia imaginar essa operação implementada de uma maneira clássica como tendo um custo constante. Na verdade, não um custo constante. Essa operação tendo um custo log n. E essa operação também tendo um custo log n. Decrease key tendo um custo log n. Se, por exemplo, a gente utilizasse uma heap binária para representar a nossa fila de prioridade. Isso aqui custaria log n. E isso aqui, essa decrease key, também custaria log n. Acontece que, se a gente tiver muito mais arcos do que vértices, a gente vai realizar muito mais decrease keys do que extract min. Então a gente precisa ter uma noção assintótica do que é ter mais arcos do que vértices, ou uma quantidade equilibrada de arcos e vértices. E a análise do algoritmo de Dijkstra, ela leva em conta justamente a densidade do grafo direcionado. Ou seja, se a gente tem um grafo direcionado com muitos arcos, um grafo direcionado, digamos, quase que completo, muito denso, a gente teria em torno de n² arcos
e n vértices. Daí a gente poderia imaginar uma quantidade de mais ou menos, na verdade de mais ou menos não, a gente poderia imaginar uma quantidade de n chamadas para extract min e uma quantidade de em torno de n ao quadrado chamadas para decrease key. Nesse caso, seria interessante utilizar uma implementação de fila de prioridade que aumentasse o custo de extract min, mas em compensação diminuísse o custo de decrease key. Afinal, decrease key é chamada mais vezes assintoticamente do que extract min. Então, nesse cenário, onde isso aqui, essa decrease key é chamada n ao quadrado vezes e essa extract min é chamado n vezes, faz sentido pagar um custo maior na extract min para pagar um custo menor na decrease key. E de fato, se você representar a fila de prioridades como um array simplesmente, se você considerar que os vértices são enumerados de 1 a n, justamente nos índices de um array, a operação de extração do elemento mínimo consistiria de uma varredura no array, e portanto teria um custo O de n. No entanto, uma decrease key ocorreria em tempo constante, porque você só precisaria alterar uma posição do array, já que aquela posição do array conteria exatamente o atributo de distância, né, a prioridade dessa fila de prioridade, certo? Então, implementar uma fila de prioridade como um array vai trazer um custo maior para extract min e um custo menor para decrease key, assintoticamente, se comparado com uma fila de prioridade implementado com uma heap binária. Faz sentido esse trade-off quando você tem muito menos operações de extract min e muito mais operações de decrease key. No caso de um grafo direcionado denso, a gente tem assintoticamente menos operações de extract min e mais operações de decrease key. A gente tem n operações de extract min e cerca de n ao quadrado operações de decrease key. A fila de prioridade implementada como uma heap binária, ela volta a fazer sentido quando o grafo direcionado é esparso. Quando o grafo direcionado é esparso, a gente tem algo ozinho de n ao quadrado sobre 2 desses. Na verdade, n ao quadrado, ozinho de n ao quadrado sobre log n desse tipo de chamada, já que esse é o limite assintótico que o Cormen utiliza para determinar se, nesse contexto, o grafo G é denso ou esparso. A gente pode acompanhar essa discussão justamente nesse próximo parágrafo. Quando o conjunto de arcos tem no máximo ozinho de v ao quadrado sobre log v, ou seja, ozinho de n ao quadrado sobre log n arcos, então nesse cenário, onde a gente tem, pela divisão aqui por log n, onde a gente tem uma quantidade pequena de arcos se comparado ao que a gente poderia ter, então a gente acaba tendo uma argumentação que garante que faz sentido utilizar uma fila de prioridade implementada como uma heap binária. No entanto, se a gente tiver muitos arcos, se a gente tiver um grafo direcionado denso, não faz sentido implementar uma fila de prioridade como uma heap binária. Faz mais sentido implementar uma fila de prioridade como um array. Nesse caso, cada insert e decrease key vão ter um tempo constante e a extract min vai ter um tempo O de n porque ela vai precisar fazer uma varredura no array. Aí vem aquela argumentação. Como o nosso grafo ele é denso, a gente vai estar fazendo n ao quadrado
operações de decrease key, mas elas custam O de 1. Na verdade, a gente vai estar fazendo uma operação de decrease key por arco. Então a gente está utilizando o conjunto E aqui para determinar assintoticamente o número de operações de decrease key. E a gente está fazendo uma operação de extract min para cada vértice. Como a gente tem V vértices e como a gente tem N vértices e cada operação dessas custa O de N, então a gente tem N ao quadrado nesse custo das extract min. Como um todo, a gente tem o custo das extract min, o custo das decrease key. Como a gente está considerando esse gráfico como sendo denso, isso aqui, na verdade, independente da densidade desse gráfico, isso acaba sendo limitado por V ao quadrado. O número de arcos é limitado por V ao quadrado, então a gente tem que V ao quadrado mais E, assintoticamente, é o mesmo que V ao quadrado, tá bom? Então, quando a gente tem um grafo denso, faz sentido implementar Dijkstra utilizando uma representação não usual de fila de prioridade, que é usando um array. Quando o Dijkstra vai ser utilizado em grafos esparsos, existe uma argumentação que sustenta a utilização de heaps binárias. Bom? Então aqui a gente observa o seguinte: uma fila de prioridade implementada como uma heap binária, ela entrega um desempenho bastante satisfatório para propósito geral, em casos quaisquer. No entanto, a análise do algoritmo de Dijkstra, ela traz um ponto muito importante sobre a aplicação das estruturas de dados. As estruturas de dados clássicas sempre vão entregar um desempenho satisfatório para o caso geral. No entanto, se você estiver tratando de um caso específico em que você tem que uma estrutura de dados vai ser utilizada, mas uma de suas operações vai ocorrer assintoticamente mais do que a outra, talvez uma representação clássica dessa estrutura não te entregue o melhor desempenho possível. Talvez uma representação não usual dessa estrutura torne uma operação muito cara e alguma outra operação muito barata. Se justamente essa operação que se torna muito mais cara, ela é realizada assintoticamente menos do que a operação que é realizada mais vezes e que se tornou assintoticamente mais barata, então faz sentido, na verdade, pode fazer sentido utilizar uma representação não usual da sua estrutura de dados. Tá bem? Então a gente tem que estar atento a isso. As estruturas de dados clássicas, elas entregam desempenhos bons no caso geral. No entanto, um caso específico pode dar margem para que haja uma representação melhor daquela estrutura de dados para aquele caso específico, tá bom? Porque algumas operações podem ser assintoticamente muito mais demandadas do que outras. Aí nesse sentido, faz mais sentido você baratear a operação que é mais demandada, mesmo que haja um trade-off em que você acabe pagando mais caro pela operação que é menos demandada, tá bom? Então a gente tem esse compromisso e o algoritmo de Dijkstra, ele tem na sua análise essa mensagem para a gente, né? Então eu prefiro dar bastante destaque a isso porque demonstrações a gente vai ter várias, mas o algoritmo de Dijkstra, ele traz esse cenário, um desses cenários em que as estruturas de dados clássicas, elas precisam abrir um pouco de espaço para as suas representações não convencionais nos entregarem um desempenho mais interessante nesses casos particulares, tá bom? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, e nas próximas aulas a gente continua estudando algoritmos para problemas de caminhos. Então, até lá!